Professora Giovana, não dá para ouvir nada que a senhora está falando. Ela está arrumando o sistema lá que travou, ela já volta. Ok, a minha internet está bem ruim. Se cair... Oi, Viviane. Oi, professora Giovana. A minha net está bem ruim também. Eu acho que o tempo mudou, né? E deu uma... Uhum. Essa segunda-feira tá tão triste que até a internet tá com preguiça. Tá com sono, tá cansado, coitado. Né? Verdade. Vamos lá. Então, vamos ver se conseguimos seguir aqui. Pessoal, fechem os áudios para a gente poder, para não fazer eco. Eu estou vendo que isso, agora melhorou. Então, sobre as emergências cardiovasculares, a gente vai revisar a anatomia e fisiologia do sistema circulatório. Vamos identificar o que causam essas doenças cardiovasculares, reconhecer sinais e sintomas dessas doenças e saber realizar o tratamento adequado. Quando que tem necessidade de suporte avançado, que é quando a gente vai pedir apoio, e quando precisa fazer... Tem alguém tentando entrar, gente, que vocês estão vendo? Não. Só um pouquinho que eu tenho que fechar aqui para poder receber. Está muito eco, professor. Melhorou agora, gente? Vocês ouvem só a mim? Eu fechei os microfones que eu vi que estavam abertos. Acho que agora deu certo, tá? Então, seguindo, vamos lá sobre como que funciona o fluxo sanguíneo que ele passa pelo coração. Vocês lembram? Entra o sangue do corpo todo, pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai lá para o meu pulmão, aonde o sangue ele é oxigenado. Ele volta para o meu coração, que daí já é essa seta vermelhinha, pelo meu átrio esquerdo. E do meu ventrículo esquerdo, ele vai para o meu corpo todo. O que a gente tem que lembrar? Que o coração é um músculo, e esse músculo tem uma função de bombear o sangue, tanto para o meu pulmão, quanto para os meus órgãos, para todo o meu organismo. E esse músculo, esse órgão, que é um órgão oco, é uma víscera, que se chama coração, ele também precisa de sangue. Ele precisa ser irrigado, porque senão esse músculo para de funcionar. Então, ele passa o sangue por dentro dele, mas o músculo em si, ele tem uma irrigação própria. E essa irrigação que mantém esse músculo vivo, porque ele é tecido, muscular, e ele precisa de oxigenação. O coração, ele tem vários nós elétricos. Então, nós temos feixes e fibras que fazem a descarga elétrica no músculo cardíaco para que ele tenha esse ritmo que ele tem, né? Com uma frequência de mais ou menos 80 batimentos por minuto, ele funciona com essas descargas elétricas. Por isso que quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, que é um exame do coração para ver o ritmo cardíaco, a gente vê o quê? O que são aqueles traçados, né? Aquele é o desenho do movimento elétrico do meu coração. Então, por isso que a gente faz um eletrocardiograma. Nós estamos vendo o movimento elétrico deste músculo. E como eu falei, o músculo cardíaco, ele precisa de irrigação. Como que esse músculo é irrigado? Através das artérias coronárias. Então, nós temos a artéria coronária direita, a
artéria coronária esquerda, tanto de uma quanto de outra, ela se divide, vai se dividindo em vasos menores, né, em artérias menores, até virar arteríolas. E depois, como em todo o sistema circulatório, as veias recolhem esse sangue. Bravo! Vocês não me ouvem? Eu tô ouvindo bonitinho. Eu tô ouvindo também. Tá normal também. Acho que travou só a imagem. Voltou a ouvir, Adriano? Eu acho que ele que travou, estão vendo? A internet hoje vai judiar de nós. Eu ouço perfeitamente. Agora voltou. Tá. Beleza. Eu vou fechar minha câmera. Eu acho que vai melhorar a qualidade, talvez. Vamos ver. Então, nessa imagem, nós conseguimos ver justamente. Opa, agora sim. Nós conseguimos visualizar as artérias coronárias e depois as divisões dela. Então, nós temos artéria intraventricular, daí nós temos uma direita e uma esquerda, temos uma outra artéria diagonal e artéria circunflexa. Mas a gente sempre ouve falar das artérias coronárias. Então, artéria coronária direita e esquerda, e elas se dividem. O que acontece que o músculo para, esse músculo cardíaco, ele faz um infarto? O que é esse infarto? Gente, sabe por que eu tenho que parar? Porque como eu tenho que receber as pessoas na sala, ele fica travando aqui minha apresentação. Acho que agora entrou todo mundo, vai ficar mais estável. Eu vou parar aqui a apresentação, vamos ver. Então, o que acontece quando a gente tem uma doença chamada infarto agudo do miocárdio ou um infarto cardíaco? E também pode ser um infarto ou um enfarte. Da mesma forma que no cérebro obstrui a passagem do fluxo sanguíneo através da artéria, no coração ocorre a mesma coisa. E onde que acontece, aonde que trava isso, né? É justamente nas artérias coronárias. Então, pode ser um trombo, pode ser por uma obstrução de uma aterosclerose, que a gente vai ver nos slides mais à frente como que isso funciona, como que obstrui isso. Então, aqui Eu escutei também. é ensurdecedor, né? Ô, professora, se todo mundo desligar o microfone, não acontece isso. Eu estou tentando, os microfones que eu estou vendo que eles abrem aqui, que às vezes acaba batendo e abrindo, eu estou fechando, mas às vezes ainda faz uma interferência. Vamos tentar lá. Estão vendo na tela inteira, né? Então, aqui onde diz tronco da artéria coronária esquerda, estão vendo onde eu estou com o mouse? Ou aqui, tronco da artéria coronária direita, esses troncos, eles obstruem, ou por uma placa de gordura, ou por um trombo também pode obstruir. O que acontece quando obstrui?
para de influxo sanguíneo. Consequentemente, esse músculo acaba sofrendo e ele necrosa aquela parte do músculo. Por isso que a gente roda um eletro, porque no eletro a gente vai ver que a função elétrica do coração está alterada. Então, vocês lembram que o fluxo sanguíneo, ele entra pelo átrio direito, passa para o ventrículo direito, vai para o pulmão, do pulmão ele volta para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e vai para o corpo todo. Essas duas imagens, vocês vão relembrar lá da aula de anatomia, se eu não me engano é da aula de anatomia 3, se alguém quiser recordar com mais detalhes. Nós temos em vermelho nessa primeira representação à direita, à esquerda, todo o fluxo sanguíneo arterial, de sangue que já veio do pulmão e está oxigenado. E do lado esquerdo nós temos essa imagem azul, que trata do quê? De todas as nossas veias, todo o fluxo que está voltando para o coração. Lembrando o nome das artérias e das veias principais, vamos primeiro para as artérias, as que a gente mais usa, que são onde a gente verifica pulso, tanto central quanto periférico. Então, aqui no pescoço, o pulso carotídeo. Vai ter que reiniciar aí, Giovana. Travou tudo de novo e tá com um eco de novo. De que parte que você não conseguiu ouvir, Adriano? Desde a parte do que você estava terminando a explicação das artérias, do fluxo, né? Ali no ventrículo direito. Esquerdo, perdão. Então, essa imagem que nós temos à esquerda é a imagem lá da aula de anatomia, da aula 3 de anatomia, que fala justamente do fluxo sanguíneo arterial, que sai do coração e vai para o corpo todo. Então, nós temos as principais artérias. A artéria carótida, que é onde a gente verifica o pulso carotídeo, que fica na porção anatômica do pescoço. Nós temos o pulso radial, que fica na porção anatômica do punho. E nós temos o pulso femoral. O pulso femoral fica na artéria entre a ilíaca e a femoral, bem na região da virilha. Na outra imagem, nós conseguimos ver o fluxo venoso com as principais veias. Nós temos a jugular, a subclávia, a axilar, e esta da perna, que é a safena, que é quando ela é retirada para fazer uma ponte de safena. Ela emenda o coração lá quando a gente está com as artérias coronárias obstruídas, é essa veia que a gente retira, que o cirurgião retira para fazer uma ponte para que esse fluxo volte a existir. Lembram quais são os componentes do sangue? A parte líquida do sangue, que se chama plasma, que é mais ou menos 53% do volume do sangue. E dentro do plasma, daí nós temos as partes sólidas, que são as partes que flutuam. Temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. Porque ele falou que não vai fazer o curso? Não, ele não está fazendo, ele está escutando música com Mas você não é para fazer o curso, pediu para ele? Não, eu peguei, né? Vai dar, meu. Retornando aqui, vocês me ouvem? Positiva.
Tá, Adriano, cuidado com o teu áudio, porque tá interferindo na aula. Acho que teu filho não estava assistindo a aula, a gente teve que parar aqui também. Daí cuide para não abrir teu áudio. Eu vou me iniciar aqui, porque acho que é o meu que está dando problema. Já vem. Tá bom, obrigada. Então vamos lá, seguindo. Quais são os componentes do sangue? A gente tem que lembrar que um pouquinho mais da metade é plasma, e na parte sólida nós temos hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são responsáveis pela cicatrização. Relembrando a função da hemácia, do glóbulo vermelho. Qual é a função da hemácia? Ela leva o oxigênio. Então, quando a gente fala assim, qual que é o fluxo sanguíneo? Passa pelo coração, vai para o pulmão, volta oxigenado. Então, a hemácia é quem leva, ela que se abraça no oxigênio para levar ele para o corpo todo. O leucócito é a nossa linha de batalha, nossa linha de frente. Ele é o nosso soldado. O leucócito, ele tem o glóbulo branco, ele tem uma função de proteção. Ele protege o nosso organismo contra os invasores. E as plaquetas, que têm função de cicatrização. Quais são os fatores de risco, então, para as doenças cardiovasculares? Primeiro, hereditariedade. Vocês lembram da aula da segunda-feira passada sobre os fatores de risco para as doenças neurológicas, para as emergências neurológicas, quando a gente falava do acidente vascular cerebral? Se alguém mais ou menos lembrar, vai ver que os fatores de risco são iguais. A idade, acima de 65 anos, os homens são mais acometidos pelas doenças vasculares, tanto cerebrais quanto cardiológicas, e o fato da hereditariedade da raça negra. Então, tem um fator que predispõe esse tipo de doença. Então, o Silvio está lembrando, agora eu estou conseguindo visualizar vocês aqui, minha internet está mais estável, quando vocês escrevem eu consigo ler. E quais são os fatores que nós podemos intervir? Tudo de novo. Cigarro, preciso falar o nome de quem fuma? Não, né? Todo mundo que fuma sabe. Então, eu não fumo, professora, eu parei. Eu também parei. Que bom que você parou, Vivi. É mesmo? Sim, fez 1 ano já que eu parei. Nossa. Não temos fumante na turma. Milhões de coraçõezinhos, que bom. Então, esses fatores fazem muita diferença na saúde dos pacientes. Então, cigarro, colesterol elevado, que a gente controla com alimentação e medicação, quando a pressão arterial está elevada, quando o paciente tem diabetes, quando não faz atividade física e obesidade. E a gente começa a ver que uma coisa puxa a outra, né? Então, se fuma, faz com que some gordura dentro das artérias. A parede da artéria fica mais enrijecida. Então, os fatores de risco para as doenças clínicas, eles são sempre, variam muito pouco, mas eles são os mesmos. Que é o quê? Falta de atividade física, hipertensão arterial, diabetes, peso descontrolado, né? Paciente obeso e o cigarro. Quais são as causas da dor torácica? Então, vamos primeiro definir o que é dor torácica. Deixa eu fechar aqui para eu conversar com vocês. Gente, o que é dor torácica? Quem que vai falar para mim? Quem for falar, abre o microfone e fala. Pode ser algum... Não fugiu a palavra. Uma dor no coração, fluxo de sangue errado, alguma coisa assim, não vou conseguir me expressar. O Silvio respondeu aqui. Isso aí, Silvio. Dor torácica é dor no peito.
pode ser em forma de pontada, a Lohana respondeu. Dor, gente, é dor, é o que a gente sente. Dor é o que a gente sente. Sinais e sintomas. Então, dor é um sintoma. O paciente está com dor no peito, dor torácica. O tórax, a gente sabe onde que é. A pergunta já foi, o que é dor torácica? Então, dor torácica, dor no externo. O Douglas colocou uma situação aqui que é bem importante para a gente. A dor torácica, ela tem o tórax, que a gente consegue localizar anatomicamente. Qualquer dor nessa região é dor torácica. Pode ser uma dor cardíaca, pode ser uma dor gastrointestinal, pode ser uma dor no externo, pode ser dor muscular, tem várias coisas que causam dor no tórax. O que a gente tem que diferenciar? A dor torácica é quando ela está relacionada ao coração. Paciente jovem, que está sedentário, que agora na pandemia não sai do sofá, fica lá assim, segurando a cabeça para assistir TV, fica com dor em tudo, inclusive dor no tórax. Paciente que já tem mais idade, hipertenso, diabético, e fala, estou com dor no peito, tipo pontada, complicado. E a dor torácica, ela não passa, ela tem uma característica, que a dor do infarto, ela fica persistente, né? Então, quando a gente fala, estou com dor torácica, ou o paciente fala, estou com dor torácica, é qualquer dor no tórax. Pode ser no peito, pode ser uma pontada, pode ser um aperto, pode ser qualquer uma dessas situações. Eu tenho, professor, muito aperto no peito. Vive, não é de ansiedade? Aquela ansiedade Sim. Que falta ar, assim? Sim, só que eu tô fazendo tratamento desde o ano passado, desde quando estava terminando o curso, eu tô fazendo tratamento, tomando remédio bem fortes. Então, isso é importante a gente saber, porque diferenciar uma dor torácica de dor cardiológica de uma dor de sentimento, né? Daquela dor emocional, que quando a gente está triste, a gente sente, ou que o coração acelera, mas você vai verificar o pulso está normal, né? Então, são situações diferentes. Isso aí é paixão. Também pode ser paixão. Coração acelerado é paixão. Não é, não. Vamos ver, então, as causas da dor torácica. Pode ser do próprio coração, porque o músculo cardíaco ficou sem oxigênio. Então, também entram nas causas vasculares. Pode ser por algum problema pulmonar. Pode ser a dor torácica por causa de algum problema gastrointestinal. Às vezes o paciente está com gases, mesmo, a gente fala, está com o pulmão preso. Se tem muito volume de gases nas alças intestinais, faz pressão no diafragma e faz dor torácica. Pode ser por causa musculoesquelético, que é essa que eu acabei de falar, que é de estar no sofá ou estar sem atividade física, ou bateu, ou ao contrário, né, fez muita atividade física. Pode ser de alguma causa infecciosa, ou pode ser de fundo emocional, que é o que a Viviane relatou e ela está tratando, que daí é de causa psicológica. Então, vocês vejam quantas situações podem ser de causa de dor torácica. E a gente vai pegar todos esses casos,
A gente só vai atender o quê? A dor do paciente. A gente não vai fazer diagnóstico, porque quem faz diagnóstico é o profissional médico. Nós vamos fazer o quê? O paciente está com dor torácica, a gente tem que diferenciar quando que eu preciso chamar ajuda médica. Só isso. Diferenciar uma dor torácica que dá tempo da gente transportar o paciente ou de quando que é uma dor torácica que eu preciso chamar o médico no local. Eu vi que o Giovanni está junto com a Ângela num dos quadradinhos, eles ficam passando aqui para mim. Boa noite, Giovanni, por isso que eu não te vi na sala, já vi que você está aí com a Ângela. Então, dentre as causas cardiovasculares, que é ou cardíaca ou vascular, existe a situação de arteriosclerose. O que é isso que todo mundo fala, né? A gente está vendo à esquerda uma artéria normal, com o fluxo sanguíneo fluindo dentro dela com bastante espaço, como se fosse um tubo de PVC, um tubo d'água que está limpo, ó, não tem nada obstruindo. Então fica fácil para o sangue passar. E à direita nós temos uma artéria estreitada pela placa de arteriosclerose, que é gordura dentro da parede. O que parece? Parece como se fosse um cano d'água que vai enferrujando dentro e o fluxo sanguíneo fica difícil de passar por esse espaço. Então, vocês estão vendo aqui a seta, olha como está estreitado a diferença da esquerda para o fluxo sanguíneo da direita. É óbvio que o oxigênio, se passa sangue, se quem leva oxigênio é o glóbulo vermelho, que é uma das partes sólidas do sangue, é claro que nessa artéria da esquerda, que é essa artéria normal, ele vai levar muito mais oxigênio do que nessa artéria que está estreitada. Daí por isso que quando a gente vê a saturação de um paciente que não tem arteriosclerose, que não fuma, a saturação, a oximetria desse paciente é maior do que num paciente que tem arteriosclerose e que é fumante, por exemplo, né? Então, o que é essa arteriosclerose? É o acúmulo de placas de colesterol nas paredes da artéria, o que causa obstrução do fluxo sanguíneo. Então, a gente vê bem claro no desenho da artéria normal para a artéria que está estreitada. Então, isso pode diminuir o fluxo ou obstruir totalmente. Quando obstrui totalmente e é uma artéria do coração, do músculo cardíaco, acontece o que a gente conhece como infarto agudo do miocárdio, quando obstrui tudo. E daí colocam as pessoas em risco de infarto. Então, a arteriosclerose é um fator de risco alto para o infarto agudo do miocárdio. Então, vamos falar da dor torácica quando ela é uma angina. Então, quando a gente fala assim, a pessoa está com angina, a angina é um sintoma de uma doença arterial coronária. Que doença arterial coronária que é essa? Justamente uma arteriosclerose. Isso é uma doença arterial, tá? Quando a gente fala IAM, a gente está falando infarto agudo do miocárdio. A pessoa pode ter angina, ter dor, ter essas placas e nunca infartar. Porque ela vai tratando, vai cuidando, e a pessoa pode nunca ter tido uma angina, nunca ter sentido uma dor torácica cardíaca, e ela pode infartar. As duas coisas podem acontecer. Então, tanto um extremo quanto o outro. A pessoa sempre ter dor torácica, vai tratando e nunca infarta, ou nunca ter tido dor e de repente infartar e morrer. Então vamos ver como que a gente define angina, que é a dor torácica, que é a dor relacionada à doença do coração.
Então, ela ocorre quando o coração não recebe oxigênio suficiente. Ela é uma dor em aperto ou em compressão. O paciente fala que está apertando muito o peito. Ela nunca dura mais que 15 minutos. Então, ela é uma angina, não é uma dor do infarto. É uma dor de doença arterial. E ela é difícil de diferenciar de um ataque cardíaco. Nós, socorristas, conseguimos diferenciar? Não. O médico consegue só com o sintoma diferenciar? Não. Ele precisa de um exame auxiliar. Qual que é esse exame auxiliar complementar? Eletrocardiograma. Por isso que quando o paciente está com dor torácica, a gente leva ele para uma UPA, ou quando a gente chega na UPA falando que está com dor torácica, para diferenciar de uma dor, de todas essas dores aqui que a gente falou, ó, se é cardíaco, se é vascular, se é pulmonar, se é gastrointestinal, se é do músculo, se é infeccioso ou se é psicológico, eu tenho que fazer o eletro. Por isso que às vezes a gente chega, paciente jovem, na UPA, e fala assim, ou na unidade básica, e fala, vai rodar um eletro. Ou se for a alfa do SAMU que for atender, roda um eletro também, para a gente poder diferenciar. Então, pode ser difícil de diferenciar, só diferencia com o exame complementar. Agora vem o infarto agudo do miocárdio. Esse que a gente precisa ligar a sirene e sair correndo. O que é um infarto agudo do miocárdio? É quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para o coração. A dor que acontece está me dizendo que o músculo cardíaco está morrendo. Aquelas células que compõem o músculo cardíaco morrem. A gente tem até 1h20, ou seja, até 2 horas para colocar esse paciente dentro de um hospital de referência para desobstruir essa artéria coronária, para assim poder evitar danos. Se esperar mais de 2 horas, faz dano no músculo cardíaco e não recupera mais. O transporte imediato é essencial. Então, a gente está vendo aqui nessa imagem uma artéria coronária bloqueada, pode ser por um coágulo de gordura, pode ser um coágulo de sangue, pode ser um estreitamento da artéria. Então, o músculo cardíaco para o fluxo não irriga mais e a gente tem até 2 horas para estar com esse paciente dentro do hospital. Vamos lembrar quais são os hospitais da rede da 2ª Regional de Saúde que atendem esse tipo de paciente. Então, nós estamos em Curitiba, Almirante Tamandaré, Pinhais, São José, toda a 2ª Regional de Saúde, que é composta por 29 municípios, que envolvem aqui, vem desde lá de cima de Adrianópolis até Rio Negro. Nós temos 7 referências cardiológicas para levar o paciente com dor torácica. Quais são esses hospitais? Então, vamos começar pela região metropolitana. Hospital Nossa Senhora do Rocio do Lago, fica em Campo Largo. Hospital Angelina Caron, que fica em Campina Grande do Sul. São 7 hospitais. Os outros 5 ficam em Curitiba. Hospital Evangélico Mackenzie, Hospital São Vicente do Centro, Hospital Cruz Vermelha, Hospital de Clínicas, que é o HC, e está faltando um. Alguém me ajuda a lembrar qual hospital que é? Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Então, são 7 hospitais, 2 na região metropolitana e 5 no centro de Curitiba. Esses 7 hospitais atendem toda a 2ª Regional de Saúde. Vamos relembrar: Almirante Tamandaré, Rio Branco, Adrianópolis, São José,
Pinhais, Piraquara, 4 Barras. E se a gente olhar no mapa, todos os municípios que ficam da metade de Curitiba para cima, para o norte, em direção a São Paulo, a referência vão lá para o Hospital do Angelina Caron. Da metade para baixo, mais para o sul, Fazenda Rio Grande, Araucária, Lapa, vão todos para o Rossio. E esses 5 hospitais do centro de Curitiba para atender a população de Curitiba. Ah, então quer dizer que se eu moro em Almirante Tamandaré, eu só vou lá para o Angelina Caron? Não. Você vai para onde tem vaga, porque a Central de Regulação de Urgência regula essas vagas. Agora vamos pensar um pouquinho, se eu estou lá na Lapa e eu tenho uma dor torácica. Até ligar no SAMU, conseguir essa vaga, o médico entrar em contato, rodar o eletro e tal, dá tempo de eu chegar lá no Rossio, ou mesmo no Hospital do Centro de Curitiba em 2 horas? Não dá. A gente não pode contar que o trânsito esteja fluindo e que todo mundo vai sair da frente quando a gente liga a sirene. Que mesmo que a gente esteja com a sirene aberta em código 1, a gente precisa respeitar a velocidade da via para não causar um outro acidente. Então, nesses municípios mais afastados, a gente precisa do apoio médico. Por quê? Porque a gente vai fazer nesse paciente uma medicação chamada trombolítico. O que esse trombolítico vai fazer? Ele vai me dar mais 24 horas para eu levar o paciente para dentro de um hospital onde ele vai fazer esse exame finalmente, que é um exame que se chama cateterismo cardíaco, que significa olhar dentro da artéria, cateterismo, eu vou olhar lá dentro. Então, no caso de um cateterismo cardíaco, eu vou olhar dentro da artéria coronária. Depois que eu olho para essa artéria coronária, eu vejo o que é necessário fazer. Se eu só consigo desobstruir essa artéria, ou se eu preciso colocar um equipamento, um dispositivo médico chamado stent. Então, são 2 situações. Quando a pessoa fala assim, eu fiz um cateterismo cardíaco. Mas colocou a molinha no coração, que as pessoas falam a molinha, uma mola. Essa mola se chama stent. Então, esse stent é o que segura livre a artéria. Então, a gente vê naquela outra imagem, se vocês lembrarem, eu já vou voltar ali na imagem do slide, onde tem uma artéria livre para o fluxo sanguíneo e uma outra artéria obstruída pode ser por um trombo ou por uma placa de gordura, e esse cateterismo vai limpar aquele espaço e o stent, que é a mola, vai manter aquele espaço livre para que o fluxo sanguíneo, então, possa fazer sua função sem dificuldade. Então, são 2 coisas diferentes e as pessoas confundem o cateterismo e o stent cardíaco. O cateterismo é só olhar lá dentro e o stent, que é a angioplastia, que é dar essa nova forma para o vaso, é um segundo procedimento. Às vezes o paciente faz o cateterismo num dia e volta na outra semana, ou eles agendam para fazer esse stent. Então, são vários procedimentos que a gente faz em relação à dor torácica. Os pacientes que estão com IAM, infarto agudo do miocárdio, que estão suprados, ou seja, tem obstrução e está faltando fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, eles só são transportados com ambulância com o médico, porque a chance dele ter uma parada cardíaca é muito grande, dependendo a área de lesão do coração. Tem até 2 horas para chegar no hospital, mas se for uma área muito extensa, esse músculo pode parar. Vamos seguindo na apresentação.
Revisando. IAM, infarto agudo do miocárdio. Quando acontece? Geralmente quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo, bloqueia a passagem de sangue para o coração. Eu quero que vocês entendam que esse fluxo sanguíneo não é aquele fluxo sanguíneo que está passando dentro do músculo cardíaco para fazer o movimento para ir para o pulmão e ir para o corpo todo. Este fluxo sanguíneo é a irrigação do próprio músculo. Quando a pessoa sente a dor torácica, esta dor sinaliza que as células deste músculo estão morrendo. Tem que desobstruir a artéria em até 2 horas para prevenir danos. Isso não quer dizer que não vai ter dano, né? E o transporte é essencial. Um IAM com supra, que é um movimento que a gente vai ver um pouquinho para frente, elétrico, ele tem que ir imediatamente para o hospital. E um infarto do miocárdio sem supra, que é aquele que o paciente faz rota de enzima, ele tem mais tempo para intervir do que num IAM com supra. Então, toda vez que a gente ouvir assim, o paciente teve um IAM com supra, é uma coisa mais grave, mais urgente do que um IAM que estava fazendo exames de enzimas para ver se estava infartado mesmo ou não. Por que é diferente um e outro? Quando eu já vejo no meu eletro, que é aquele exame que a gente faz, que tem alteração elétrica, quer dizer que eu já tenho uma área do coração, a gente está vendo essa área branquinha aqui, ó, que está sem irrigação sanguínea, ou seja, o músculo já está em sofrimento. Quando eu tenho que fazer uma dosagem sanguínea, que eu vou fazer um exame de sangue para confirmar mesmo, ver se tem infarto ou não tem infarto, quer dizer que eu tenho mais tempo para fazer esse exame. Vamos lá, o que é bem importante para nós, né? Sinais e sintomas. Lembrando, sinais, tudo aquilo que eu posso verificar, e sintomas, tudo aquilo que o paciente sente e conta para mim. Então, o aparecimento repentino de fraqueza, náusea, o paciente está suando excessivamente e sem uma causa óbvia, não fez atividade física nem nada. Um desconforto ou dor torácica, normalmente em aperto ou compressão. E não muda conforme o paciente respira. A dor permanece do mesmo jeito. Dor nos braços, nas costas, no abdômen ou pescoço. A gente vai ver no outro slide exatamente aonde que dói no braço, onde que dói nas costas, aonde que dói no abdômen ou no pescoço. Arritmia repentina ou síncope. Lembrando ainda das aulas de cardiologia, arritmia é não ter ritmo. Então, o ritmo do coração não está, o movimento do coração não está ritmado, ele está arrítmico, ele não tem ritmo. Ou uma síncope, o paciente desmaia. Diminuição da respiração, então, o movimento respiratório diminuído ou dispneia. O paciente está com desconforto respiratório, com dificuldade para inspirar e expirar. Daí, em casos mais graves, o paciente faz edema pulmonar e morte repentina. Quem já está trabalhando na área, que desse grupo aqui, mais de metade da turma já trabalha em alguma medida, ou é técnico de enfermagem, ou trabalha nas ambulâncias, ou trabalha com paciente, e mesmo quem não trabalha, se já pôde observar, quando o paciente começa a espumar cor de rosa pela boca,
que ele faz espuma cor-de-rosa pela boca, aquilo ali quer dizer edema pulmonar, quando você entuba e daí aspira e vem um líquido meio cor-de-rosa. O que quer dizer aquilo? Que o pulmão já está sangrando, então é bem grave. E nos casos mais graves, quando faz um infarto agudo, a morte também é um desfecho. Então, nesse desenho aqui, nós temos tontura, suor frio, falta de ar, dor abdominal, que pode vir com náusea, fica pálida, cansado, fica com dificuldade para dormir, tem náuseas ou vômitos, palpitações cardíacas, dor no ombro, braço ou costas e tontura. Vocês podem perceber que sempre quando eu estou usando o termo técnico, eu estou usando também o termo popular. Então, a gente sempre vai estar suando frio e sudorese. Por quê? Porque o paciente ele não vai falar que está com sudorese, você vai saber o que é. Mas o paciente vai falar, estou suando frio, e você vai ver isso também. Então, sempre eu estou associando um termo ao outro, e se por acaso vocês tiverem dúvida em algum termo, anotem que daí a gente, no momento das perguntas, a gente retoma. IAM, dor. IAM, relembrando, infarto agudo do miocárdio. Bem lembrado pela Lohana, o braço fica com o paciente fala que está formigando o braço está pesado, então essa dor no braço pode sim ser essa dormência do membro, né? Então, qual que é a característica da dor? Uma dor tem dor típica, que é o que acontece em 80% dos casos, e a dor atípica, que acontece em 20% dos casos. Qual que é a dor esperada para o infarto agudo do miocárdio? Que a dor aperta, queima, faz peso. O paciente fala que é uma dor surda, né? Aonde que está localizada essa dor? Atrás do externo. O Douglas falou que está com dor no externo, então ele é bem jovem, provavelmente seja uma dor muscular, mas existe dor do IAM retroesternal, atrás do externo. Qual ombro e qual braço que dói ou que a gente sente formigamento? No esquerdo. Por quê? Vamos lembrar anatomicamente, o coração está localizado no centro do tórax, levemente desviado, com sua ponta, seu ápice ali para a esquerda. A dor, tem gente que sente reflexo no pescoço, no rosto e nos dentes. Na região interescapular, então bem no centro das costas, uma dor bem alta, ou uma dor epigástrica, dor de estômago. Quando que é uma dor atípica? No ombro direito. Difícil o paciente infartar com dor no ombro direito, mas acontece? Acontece. Por isso que a gente leva o paciente para o recurso mais rápido, para que a gente possa descartar algumas situações, ou sente dor do lado direito do peito. Então, vamos lembrar mais uma vez o que eu sempre falo, no amor e na saúde nada é 100%. Então, nós temos 80% das características típicas da dor do infarto agudo do miocárdio e os 20% das dores atípicas. Fatores desencadeantes. Típico, o paciente estava fazendo exercício, estava excitado, estava estressado, estava com muito frio ou tinha feito uma refeição um sábado à tarde depois de uma feijoada com uma caipirinha. Isso é normal, um fator desencadeante desse. E qual que é a dor atípica? O cara está dormindo e acorda com essa dor do infarto. Isso é atípico, mas acontece? Acontece. Olha a representação da dor. Esse desenho, essa figura, ela traz exatamente a dor no tórax,
onde o paciente, 80% dos pacientes sentem dor, e a região em cor de rosa representa a área atípica. Que área atípica? Ombro direito, ombro esquerdo, dor de estômago e dor na região interescapular, lá no alto, no meio das costas. É comum em mulheres que infartam, principalmente depois dos 60 anos, na época da menopausa, por conta de distúrbios hormonais, sentir dor de estômago. A dor do infarto na mulher, ela é diferente da dor do homem e ela geralmente é uma dor atípica. Então, geralmente a dor da mulher nessas regiões em cor de rosa no nosso molde aí. Arritmia. Então, vamos ver o que é uma arritmia. Esse primeiro eletrocardiograma é um batimento cardíaco normal. Se vocês quiserem fazer uma anotação aí, quando vocês ouvirem que o médico fala assim, o eletro está sinusal. Sinusal. Quer dizer o quê? Batimento cardíaco normal. É esse desenho que a gente vê ali na primeira imagem. É um batimento cardíaco normal. Esse segundo desenho, o coração está acelerado. É uma taquicardia. Taquicardia. No terceiro desenho, é uma bradicardia. E no último desenho, é uma assistolia. Então, o primeiro é um batimento normal. Toda vez que a gente pega no pulso, e eu vou pedir agora que vocês coloquem o polegar e o dedo médio sobre o pulso radial de vocês. Então, coloquem lá sobre o pulso radial. Toda vez que vocês sentirem a pressão no dedo de vocês, que vocês sentem que pulsou, esse momento é nesse primeira imagem aqui, esse risco bem comprido, que atravessa quase toda a imagem. Então, esse movimento aqui é quando você sente o batimento. Quando está taquicárdico, que daí eu coloco o meu polegar, o meu indicador sobre o pulso, e o pulso está 120, a imagem desse exame estaria como essa segunda imagem. Se eu estiver verificando o pulso do meu paciente e o batimento dele tiver, por exemplo, 40 batimentos por minuto, vai estar a imagem disso corresponde a essa terceira imagem. E quando eu for verificar o pulso do meu paciente e não estiver verificando nada, está parado, essa terceira imagem, assistolia. Assistolia. Então, o batimento cardíaco normal, a gente vai chamar de sinusal. Toda vez que vocês ouvirem falar batimento cardíaco ou o exame está sinusal. Sinusal. É normal. Ok. Tá? Arrítmico. Pode ser rápido ou devagar. Taquicardia e bradicardia. Tá? Arrítmico. Assistolia. A é não. Assistolia, não tem sístole, está parado. Ele não precisa necessariamente estar uma linha reta, mas ele não tem o movimento. E existe uma quinta situação que às vezes a gente presencia em parada cardiopulmonar, que a gente está fazendo compressão torácica antes do coração voltar a funcionar, ou quando ele não volta, que a gente faz tanta medicação naquele coração, que a gente está com o paciente monitorado, e daí o médico olha para o monitor e fala assim, ele está em AESP, A-E-S-P, AESP. Eu vou escrever aqui no chat para vocês verem como que é.
AESP. O que é AESP? É atividade elétrica sem pulso. Porque o que pode acontecer? Ter algum movimento ainda no eletro, que são dentre aquelas imagens que a gente estava vendo, mas não quer dizer que o paciente, o coração dele tenha voltado. Às vezes é efeito da adrenalina ou da medicação que foi feita, e ele só tem uma atividade elétrica sem pulso. Não quer dizer que ele esteja vivo, nem que o coração voltou a funcionar. Quer dizer que ele tem algum movimento, mas está sem pulso, que é compatível com morte. Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas às vezes ficava 2, 3 horas fazendo compressão torácica em paciente, e daí você ia fazendo adrenalina, 20, 40 ampolas, adrenalina e atropina, daí a hora que a equipe falava, realmente não tem jeito, o paciente parou mesmo, e daí você para, né, de investir no paciente e fica no monitor, e daí de vez em quando o monitor vai lá e faz um pip, é só uma atividade elétrica. Olha só, ocorreu isso lá na UPA do Pinheirinho, o Marcelo está contando para nós, o paciente já chegou em parada. Então, às vezes, pela medicação, isso acontece. Então, quem trabalha, vocês vão ver bastante isso. É comum. Então, se vocês ouvirem alguém falando assim, o paciente está em AESP, atividade elétrica sem pulso. O paciente está em assistolia, parou o coração. O paciente está arrítmico, pode ser rápido ou devagar. E o paciente está com eletro sinusal, vou escrever também. Sinusal. O eletro do paciente é sinusal. Então, quer dizer que quando a gente ouve o eletro sinusal, é que é o normal, é o esperado para o paciente. Então, só lembrando, tem aqueles vários formatos. Eu estou querendo achar que esse paciente aqui é o Ederson. Mas nem vou falar nada. Não sei quem pôs a foto. O MOVE, da mesma forma que no AVC a gente tem o SAMU, no acidente vascular cerebral, né? Lembram? SAMU, sorri, abraça. Música, exatamente. SAMU. A gente tem o MOVE, monitorização cardíaca, oxigênio e veia. A gente tem que cuidar dos nossos pacientes, né? E daí a gente vai usando esses mnemônicos aí para lembrar, né? Então, o que a gente tem que fazer no pré-hospitalar? Conforte e acalma o paciente, manter ele em repouso, em posição confortável. Por isso que o paciente, se tiver com IAM com supra, ele pode estar conversando, a gente não faz ele caminhar, de jeito nenhum, a gente vai buscar ele com a maca. Então, toda vez que vocês ouvirem, IAM com supra, não faz esse paciente caminhar, de jeito nenhum, tá? Por mais que o paciente fale, eu estou bem, quero ir andando. Não. Tem que informar se o paciente usa alguma medicação, alguma lá no SAMPLA, né, na abordagem secundária, tem que ver se ele tem via aérea, tem que examinar os sinais vitais com frequência, saturação, batimento, pressão arterial, tudo isso, manter a temperatura do corpo, monitorar oxigênio e veia. Quando a gente fala em oxigênio, e até pouquinho tempo atrás, o paciente entrava na ambulância e já ia oferecendo oxigênio para o conforto e para o relaxamento do paciente. Agora, em tempo de Covid, as coisas mudaram um pouquinho, né? Então, o que a gente faz
como curiosidade, para vocês saberem, se vocês estiverem trabalhando com uma equipe alfa, por exemplo, o que é feito para o paciente com dor torácica? Morfina, que é uma medicação para dor e também serve para o relaxamento do músculo cardíaco. Oxigênio, se ele estiver saturando menos que 92%, se ele tiver mais que isso, não oferece mais oxigênio. Os nitratos, que são as medicações que a gente tem na ambulância também, para fazer essa vasodilatação. O AS, que é o AS infantil mesmo, a gente pega 3 comprimidos. O clopidogrel, um beta-bloqueador e faz heparina. Tanto a heparina quanto a morfina, a gente faz tem que ser por veia, intravenoso. Então, a gente precisa de uma equipe alfa, a gente precisa do auxílio, ou se tiver na ambulância, a gente precisa sim chamar a alfa, ou se tiver na unidade de saúde, quem vai estar fazendo esse atendimento, coordenando esse atendimento, é o médico. Aneurisma. Esse aneurisma funciona igual ao aneurisma cerebral, que a gente já viu, que é uma fragilidade da parede, né? Da parede da artéria. Lá na outra aula de segunda passada, a gente viu com o aneurisma cerebral, e aqui a gente está vendo o aneurisma da aorta. Aí, nesse desenho, na aorta abdominal, que é o quê? É uma artéria que sai do coração e vai para o meu corpo todo, para a parte inferior do meu corpo, né? Irrigando todos os meus órgãos e minhas pernas, meus membros inferiores. Então, o aneurisma são dilatações, nesse caso aqui, um aneurisma de aorta. A maioria dos especialistas considera acima de 3 centímetros, que até 3 centímetros é fisiológico e não seria um aneurisma, porque ela é muito calibrosa, então até 3 centímetros eles ainda toleram dentro da normalidade. Vários pacientes visualizam esse aneurisma de aorta em algum outro exame. Vai fazer uma tomo de abdômen, algum outro exame, uma ressonância, alguma coisa, e daí encontra lá um aneurisma. Quais que são esses fatores, né, de risco para o aneurisma? Vamos lá. Acima de 65 anos, então, o envelhecimento pode afetar mulheres, mas a maior parte dos afetados são os homens, pacientes que fumam, quando já tem histórico familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, então se os pais tiveram, é bom que os filhos sempre examinem. 2 a 5% da população masculina com mais de 60 anos pode ser que tenha essa dilatação. A maioria desconhece, então encontra só quando vai fazer algum outro exame. Quando ele se expande rapidamente, está prestes a romper ou já rompeu, pode surgir alguns sintomas. Então, dor forte ou persistente, náuseas e vômitos, frequência cardíaca acelerada, queda da pressão e choque hemorrágico, ou quando tem grande perda de sangue. Eu quero compartilhar com vocês uma história que eu acho que vocês vão lembrar. Vocês estavam vendo a imagem do aneurisma ou não? Espera que eu vou voltar, então, porque eu não estava só falando, eu estava apresentando. Então, nessa imagem aqui, está apresentando o aneurisma da aorta. Então, é uma artéria com aneurisma. Aqui em cima vocês veem o coração,
a artéria aorta e aqui uma dilatação. Aqui está representando... Não vemos nada, não. Mais alguém? Vocês estão vendo o aneurisma, o slide? Aqui Não, não está aparecendo. E vem agora. Que sofrida que tá essa aula hoje, né? É segunda-feira. Pode ser que seja isso. Vocês conseguem enxergar a imagem agora? Eu tô enxergando normalzinho. Sim? Então tá bom. Então, nesse desenho aqui, a gente está vendo a artéria aorta, aqui os rins, que são as vísceras, representando que a aorta irriga todos os órgãos do nosso corpo. E aqui embaixo a gente vê essa dilatação, que sendo que esse é o famoso aneurisma de aorta. Então, é da aorta abdominal, né, da porção abdominal dela. Então, isso aqui acontece quando? Ou por envelhecimento. O que facilita essa dilatação? Tabagismo, vida sedentária, obesidade, os homens são mais suscetíveis. Então, se estima que 2 a 5% dos homens com mais de 60 anos de idade tenham essa dilatação. E que só perceba quando for fazer algum outro exame, que acaba descobrindo, por acaso, que tem essa dilatação. Então, o aneurisma da aorta abdominal, né, é quando um aneurisma se expande rapidamente, está prestes a romper ou já rompeu. Alguns sintomas podem aparecer de maneira brusca, que são dor forte, náusea, vômito, acelera o coração, e daí pode fazer choque hemorrágico, que é quando todo o sangue vaza dentro do abdômen, e daí a gente não tem muito o que fazer, né, nessas situações. Era aqui que eu parei da outra vez, porque eu queria compartilhar com vocês uma história. Há 5 anos atrás, veio uma história na mídia de uma paciente que morreu na frente da UPA Fazendinha, que é lá no bairro Fazendinha, do lado da Rua da Cidadania, que agora virou referência Covid, uma unidade de pronto atendimento, e que falaram que a equipe não saiu para atender a paciente, que o marido dela entrou na UPA, com ela passando mal, eles tinham ido na farmácia do outro lado da rua, e ela caiu dura dentro da farmácia. O que aconteceu naquela história? A paciente tinha ido um mês antes lá na UPA, estava com dor abdominal, e a médica desconfiou que podia ser um aneurisma, uma dilatação, um aneurisma de aorta. E daí ela pediu uns exames e pediu para que ela e o esposo aguardassem. O esposo não quis aguardar e acabou levando ela embora, fez alta pedido. Um mês depois, ela continuava com aquela dor incomodando e voltou na UPA. Só que dessa vez, ele estava com dor de cabeça, ele estava meio resfriado. Ela fez a ficha e foi lá do outro lado da rua, na farmácia, comprar um remédio para ele tomar, porque ele estava com dor de cabeça de gripe. Mas quem ia consultar na UPA era ela. E o que aconteceu? Ela estava em pé, dentro da farmácia. Quem conhece lá o lugar é do outro lado da rua, a farmácia, só atravessar a rua da UPA, uns 60 metros assim. E ela caiu dura no chão da farmácia. E daí eles foram correndo lá na UPA buscar ajuda, daí acabaram trouxendo ela
trazendo ela, as pessoas trouxeram, meio se arrastando lá para a UPA, mas ela já chegou sem vida, e apesar de todos os investimentos feitos naquele momento, ela não voltou a viver. E daí, como foi um caso muito emblemático, a mídia julgou muito o pessoal da UPA, falando que tinha que chegar morrendo para ser atendido, enfim, todas as situações de dificuldade que nós temos nas nossas unidades de saúde, por aí afora, e ela foi para o IML, para saber qual foi a causa da morte. E a causa da morte dela foi justamente um aneurisma de aorta roto. O que significa? Que essa fragilidade ali que vocês veem na imagem da aorta rompeu, essa artéria rasgou e sangrou tudo dentro da barriga dela. Então, se a gente tem mais ou menos 7% do nosso peso de sangue, e quando um vaso como a artéria aorta rompe, vai praticamente todo o nosso sangue para a cavidade abdominal. E foi por isso que ela morreu. Alguém lembra dessa situação? Eu não era nascido ainda. Faz 5 anos isso foi bem divulgado na mídia, e quem trabalhava na prefeitura com certeza acompanhou, porque foi muito, não lembra, lembra, sim, lembra, o Júlio também lembra, foi bem triste, porque a Ângela lembra também, acho que é o Giovanni que deve estar lembrando, o Carlos também, porque foi muito triste, porque era uma paciente jovem, sabe? E a mídia pegou a ligação do marido dela ligando para o regulador, e o regulador falou assim para o marido: leva ela lá na UPA, pega ela no colo e leva. E daí ele fala assim: eu não consigo, ela é muito gorda. O marido falou. Daí você pensa, se você vê o teu marido ou a tua mulher desmaiado, você liga para a ajuda fala: atravesse a rua com ela que é mais rápido. Puxa pelos cabelos, coloca nas costas, daria um jeito, sei lá, eu acho, não sei, difícil a gente falar. Eu também acho. Então, aneurisma de aorta é uma situação que não pode romper, e se a pessoa tem, ela tem que operar, o tratamento é cirúrgico, e quando ela faz o diagnóstico, ela não pode nem sentar no vaso e fazer cocô, porque na força de evacuar, pode romper esse aneurisma. Mesma coisa para aneurisma cerebral. Quem assistiu a live ou na aula passada, a gente ainda falou, se tem essa fragilidade numa artéria, não pode deixar a pessoa ficar hipertensa, nem nada disso, até que faça um procedimento para corrigir essa situação. Vamos para a parte que muito nos interessa, que é qual que é o cuidado e como que a gente faz, qual que é a nossa postura como socorrista, né? Olha lá, volto aquilo de repetir. Se vocês errarem isso na prova, quem errar isso na prova, olha, ai, hein? Quais são os cuidados? Primeira coisa, quando eu for abordar um paciente, eu tenho que ver a segurança da cena, a minha segurança, a segurança da minha equipe. Daí eu já vou para o XABCDE, que é o quê? Abordagem primária. Eu vou fazer um transporte, eu vou entrar na casa da pessoa, eu vou fazer tudo. Sim, se você entra na UPA, vai que você vai entrar num quarto, por exemplo, você vai só transportar. Vou só transportar o paciente. Você entra na UPA, tá? Entrou na UPA, e tem uma comadre, todo mundo sabe o que é a comadre, né? Onde a gente tira as eliminações do paciente, fezes ou urina. Você entra no quarto e, por acaso, alguém esqueceu uma comadre no chão do quarto. É segurança de cena, gente.
Não vou entrar e chutar a comadre, vou me sujar e vou sujar todo o quarto. Então, em todos os sentidos, em todos os lugares, segurança da cena, minha segurança, segurança da minha equipe. Abordagem primária, não está sangrando, está com as vias aéreas liberadas, ver, ouvir e sentir, vou ver se está respirando, se precisar fazer o controle cervical no trauma. No ar, se não tiver controle cervical, eu vou direto observando via aérea, né? O C de circulação, vou ver como que está o pulso do meu paciente. Escala de coma de Glasgow, em duas perguntas que eu faço para o paciente, eu já fiz todo esse X, A, B, C e D. Não vou precisar expor se for só um transporte, né? Então, porque eu já vou pegar o plantão, as pessoas me passam o plantão. Oferecer conforto conforme a dor, o paciente, se ele já tiver medicado ou não, porque dependendo como eu posiciono ele na maca, ou se ele prefere ficar de lado numa situação que eu possa permitir isso também cabe a nós socorristas. Oferecer oxigênio terapia, se estiver saturando menos de 92%. 92% para paciente de IAM. O que é IAM? Infarto agudo do miocárdio. E o que a gente trata? Sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então, se o paciente está com dor, trata a dor. Quem que trata a dor? É o médico. A gente tem que saber o que está acontecendo até transportar. E depois, quando o paciente chega lá no hospital, a cirurgia ou o tratamento, seja ele qual for. Vamos lá. Doenças cardiovasculares e infarto agudo do miocárdio e aneurisma. Então, dentro das doenças, das emergências cardiológicas, eu tenho o infarto agudo do miocárdio e eu tenho aneurisma de aorta. São as duas principais emergências cardiológicas. A hipertensão arterial também pode entrar tanto aqui quanto em qualquer outra emergência. Mas vamos tratar os três como sendo emergências cardiovasculares. Então, pergunta: o que é uma emergência cardiovascular? Qualquer situação que eu precise de uma intervenção nesse sentido, ou vascular, ou no coração. Então, eu tenho uma hipertensão arterial, sei lá, está 200/12. É uma hipertensão. Como que eu sei que é uma hipertensão? Porque a gente viu que a pressão arterial normal do paciente é em torno de 12/9 até 13/9. Então, hipertensão arterial. Infarto agudo do miocárdio, que é a dor torácica, a dor no tórax, também é uma emergência cardiológica. Uma outra emergência vascular, um sangramento de uma perna é uma emergência vascular, que eu tenho que conter essa hemorragia com ferimento, né? Então, todas essas emergências, nós já sabemos como trata ou o que fazer. Sempre pode ser na emergência neurológica, na diabética, na obstétrica, qualquer emergência, eu vou fazer X, A, B, C, D, E. Passei disso, fui lá para o Sampla, já consegui fazer entrevista, fiz os sinais vitais, eu nunca vou errar, nunca. Agora eu vou abrir para as perguntas. Podem ir abrindo os microfones. Gente, hoje foi difícil, né, para a gente conseguir seguir a aula e a internet também não está ajudando muito, então vamos esclarecer as dúvidas que não devem ser poucas. Fala, Ângela, não sei se é você ou o Giovanni que quer falar, fiquem à vontade. Nós estamos juntos, mas a gente não quer fazer pergunta não, vamos esperar os colegas. Tá bom.
Só para relembrar ali, Giovana, você falou que a emergência cardiovascular é uma situação ou uma intervenção, é isso? A emergência é toda situação e a intervenção é o que nós vamos fazer. Então, qualquer situação, qualquer patologia, qualquer doença que precise de uma intervenção, é uma emergência. Por exemplo, está hipertenso, preciso da intervenção. Está com dor torácica, preciso da intervenção. Está com sangramento ativo, preciso de intervenção. É assim que a gente caracteriza as emergências. PKS.